Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos para a parte 8 do nosso projeto de instalações elétricas residenciais. Bem, para essa aula eu trouxe os seguintes objetivos: dimensionamento dos condutores de fase, neutro e proteção, divisão dos circuitos terminais da instalação, balanceamento de potência elétrica por fase, e a determinação da corrente total dos circuitos terminais da instalação. Legal, então falando um pouco do método de instalação do projeto, temos que, considerando o valor da corrente corrigida, que seria 62,97 amperes, já calculada na aula passada, tá? Consulta-se a tabela de métodos de instalação, que é reproduzida parcialmente ao lado. Então, essa tabela aqui que a gente vai analisar, tá? Para condutores de cobre, com isolação de PVC, temperatura no condutor de 70 graus Celsius, temperaturas de referência do ambiente 30 graus para o ar, 20 graus para o solo, metodologia de referência B1, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria, método de instalação 7 e 3 condutores carregados, tá? Então, o método de instalação está aqui, é o 7, aqui está o esquema ilustrativo, a descrição, né, cabos isolados ou unipolares, né, a gente acaba adotando normalmente em termos práticos o isolado, método de referência B1. Como temos dois condutores carregados, né, que seriam duas fases, aliás, que seria 220, nós temos a instalação com fornecimento bifásico, que são essas duas fases com o neutro. Tá? Então, a energia vem pela fase, né? Vem pelas duas fases, melhor dizendo, e retorna pelo neutro. Ou retorna de uma fase com relação a outra. Portanto, no nosso projeto, nós temos que considerar 3 condutores carregados, tá? Porque o fornecimento é com duas fases mais o neutro. Legal. Então, para definir os condutores de fase, nós temos aí que consultar a tabela de condutores de cobre, né, que é reproduzida parcialmente ao lado, que mostra aí a máxima capacidade de condução de corrente elétrica no condutor e verifica-se que a corrente de 68 amperes ela satisfaz a corrente do projeto em estudo. Tá? Então, observando a tabela da norma, né, 5410, temos lá B1, 3 condutores carregados, corrente do nosso projeto tinha dado 62,97, salvo engano, né? Então, esse valor está entre 50 e 68. Portanto, a gente adota, obviamente, o pior caso, que seria os 68 amperes, que batendo aqui numa seção nominal de 16 milímetros quadrados. Tá? Então, a seção nominal do condutor a ser utilizado para o nosso projeto é de 16 milímetros quadrados. Portanto, os condutores de fase do circuito de distribuição, tá? Por enquanto é só distribuição, os dois devem ser 16 milímetros quadrados. Legal. Agora, falando dos condutores neutro de proteção, tínhamos ali uma regrinha específica que eu também passei na última aula, né? Então, para determinar o condutor neutro pertencente ao circuito, utiliza-se a tabela de determinação da seção de neutro em função do condutor de fase, tá? Que é parcialmente reproduzido aqui também. Então, o condutor de fase menor que 25 milímetros quadrados, no nosso caso deu isso daí mesmo, né? Que 16 menor que 25, então bateu com essa regra. O condutor do neutro vai ter a mesma seção, né? Vai ser essa. Então, assim nós temos que a seção do condutor neutro também é 16 milímetros quadrados. Agora, para dimensionar o condutor de proteção, consulta-se a tabela de determinação da seção do condutor de proteção em função do condutor de fase, que é reproduzida parcialmente na tabela abaixo. Vale lembrar que essa tabela só é válida quando o condutor de proteção é constituído do mesmo metal dos condutores de fase, que obviamente cobre, né? A gente vai adotar. Caso contrário, deve-se seguir a determinação da normativa IEC 60364-5-54.
Então aqui a gente está no caso limite, né? Então, menor ou igual a 16. Se fosse só menor, já não valeria essa regra, mas é menor ou igual a 16. Portanto, a seção do condutor de proteção também é 16 milímetros quadrados. Legal. Agora falando um pouco da divisão dos circuitos terminais, tá, turma? Utilizando os cálculos das potências feitos anteriormente, pode-se construir o quadro de previsão de cargas conforme é mostrado ao lado. Então aqui nós temos o quadro de previsão de cargas, tá? Então nós temos sala, quarto e banheiro. Tipo, iluminação social. Potência total, 420 VA. Iluminação de serviço, que seria cozinha e área de serviço, 200 VA. Sala, quarto e banheiro, falando agora dos pontos de tomada, 1.200 VA. Cozinha, 1.900. Área de serviço, 1.800. Chuveiro elétrico, temos aqui 6.400. Torneira elétrica, 4.400. E o circuito de distribuição, que é com base na demanda, né, que calculamos, 3.853,47 watts. E aqui temos o fornecimento. Aqui nós temos pontos até esse ponto aqui, ó, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o quinto circuito, do primeiro ao quinto circuito, nós temos circuitos monofásicos e os pontos específicos, que é o chuveiro e torneira elétrica, bifásico, além, obviamente, do fornecimento. Pode-se, portanto, fazer a divisão dos circuitos, discriminando o seu número, tipo potência por circuito, tensão nominal, considerando o exemplo do projeto residencial. Então, foi basicamente isso que eu fiz, tá? De forma bem organizada, por linhas e colunas, tá? Como se fosse uma planilha, né? Isso aqui, né? Então, colocamos os locais, o circuito, daí chamamos aqui, enumeramos de 1 a 7, além da distribuição, os tipos, se é iluminação, se é tomada, se é ponto específico, se é a distribuição, né? As potências, parcial e total. O parcial seria por cômodo, total seria o somatório de todos os cômodos. E a tensão, né? Para saber ali se é monofásico ou bifásico. Legal. Então, falando um pouco da norma aí, NBR 5410, sobre divisão agora da instalação elétrica, nós temos o seguinte: os critérios para divisão da instalação em circuitos obedecem também à normativa 5410, obviamente, né? Então, o que diz a normativa? Devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e de tomada, tá? Isso está no item 4.2.5.5 da norma. Os pontos de tomada de cozinhas, copas e áreas de serviço devem ter circuitos terminais independentes, que é o item 9.5.3.2 da norma. Equipamentos ou aparelhos que absorvam corrente igual ou superior a 10 amperes devem possuir aí pontos específicos, item 9.5.3.1 da norma. E por fim, a potência dos circuitos, com exceção de circuitos exclusivos para pontos específicos, deve estar limitada a 1.200 VA em 127 volts e 2.500 VA em 220 volts. Lembrando que VA é a unidade de potência aparente, tá? Então seria ali a somatória vetorial da potência ativa em watts, da potência reativa em VAR. Bacana, agora nós temos que fazer um balanceamento das fases, né? Isso daí é algo necessário para qualquer tipo de instalação, tá? Então temos que em instalações com 2 ou 3 fases deve-se realizar o balanceamento das fases, também chamado de balanceamento de cargas, ou seja, distribuir as cargas uniformemente entre as fases de modo que se obtenha o maior equilíbrio possível, conforme mostrado na tabela ao lado. Então perceba que eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 potências. Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4 potências. Porém, a resultante
para essas 5 potências, né, somadas, deu 7.940 watts, né, de potência. E aqui, ou VA, provavelmente é VA essa unidade. E aqui chegamos em 8.400 VA de potência. Então, um número bem próximo, tá? Embora aqui tenha uma parcela de potência a mais, o número resultante acabou sendo um pouquinho menor que obtivemos aqui, mas a fase 1 está bem próxima ao que nós temos na fase 2, tá? Então, a gente leva em consideração muitos daqui quando nós temos circuitos monofásicos. Nós vimos que do circuito 1 ao circuito 5 era monofásico, 127. Então, se eu tenho duas fases, qual que eu vou usar? Né? Então, eu tenho que fazer o balanceamento. Eu não posso colocar tudo em uma fase e na outra fase eu deixar só com as cargas em 220. Né? Daí fica um sistema muito desbalanceado e isso acaba impactando a rede. Né? Isso daí, obviamente, uma instalação residencial muito pequena, mas se todas as casas não tivesse esse cuidado, né, na instalação, não seguisse a norma, daí poderia ser um impacto aí no sistema elétrico e isso vocês irem estudar num outro momento, tá? Mas é necessário fazer esse balanço para que tenha um equilíbrio no sistema elétrico. Então aqui temos potências bem próximas, né? 7.900 e 8.400 aqui, bem próximo. Legal, agora falando do quadro de previsão de cargas com a corrente calculada dos circuitos, tá? Então, para calcular a corrente, o que a gente faz? Aplica a formulinha da potência, né? Potência é tensão vezes corrente, portanto, a corrente é potência dividido por tensão. E pode-se acrescentar os dados no quadro de previsão de cargas conforme mostrado ao lado, tá? Então, aqui nós tínhamos a potência, né? Eu pego essa potência, divido aqui pela tensão e eu chego na corrente elétrica, né? Correspondente. Então, nós temos 3,31, 1,57, 9,45, 14,96, 14,17, 29,09 e 20, né? 20 amperes. Sendo que lá na distribuição calculamos 62,97 amperes. Tá? Então, corrente aí bem relevante, né? Obviamente, porque a corrente da instalação como um todo, né? O fornecimento de todas essas parcelas de corrente passa, obviamente, pela distribuição. Então, é um balanço, tá? O que entra aqui acaba sendo consumido em cada um desses pontos, tá certo? E conforme eu citei em outra aula também, né, a aula de demanda, se eu não me engano, dificilmente vou ter a iluminação social, iluminação de serviço, pontos de tomada, aqui para sala, quarto, banheiro, cozinha, área de serviço, chuveiro e torneira elétrica, tudo ligado ao mesmo tempo, né, de forma concomitante. Então, por conta disso, é levada em consideração a demanda no projeto e não a potência total instalada. Tá? Isso daí é um aspecto importante aí de se ressaltar. E já temos, portanto, aqui ó, o dimensional da entrada. Né? Veremos aí nas próximas aulas que temos que ter também o dimensional para cada um dos cômodos, né? Porque os cômodos provavelmente não vão ser 16 milímetros quadrados, porque não tem esse nível de corrente. Não teria por que eu botar um cabo de 16 milímetros para iluminação de serviço, por exemplo, que está consumindo 1,57, muito pouco, né? Aqui é uma unidade e meia, aqui nós temos 63 unidades de corrente, muito grande a diferença. Então nós teremos que dimensionar os condutores para cada um desses cômodos, mas isso é algo que deixarei para a próxima aula. Beleza, turma? Então é isso, agradeço a atenção de todos mais uma vez. Dúvidas na aula de instalação elétrica, deixe no Teams, pode deixar no chat, pode deixar via áudio, mandar foto, escrever ali na área de membros da nossa equipe. E se tiverem alguma dúvida em relação a outras disciplinas, né, como eu sempre comento, circuitos elétricos 3,
que é a parte de sistema elétrico de potência, transformadores, máquinas elétricas, eletrônica analógica, eletrônica digital, montagem de circuitos eletrônicos, robótica, aplicativo informatizado, enfim, várias outras disciplinas que eu tenho no meu canal. Caso vocês tenham curiosidade, caso gere alguma dúvida, peço que deixem lá nos comentários no YouTube, que eu vou respondendo um a um, conforme eu for vendo ali as dúvidas colocadas por vocês. Certo? Grato a todos pela atenção mais uma vez, desejo bons estudos e até a próxima.